Bom dia, amados. Iniciaremos mais uma aula e agora nós vamos falar sobre os músculos do pescoço. Então, quando a gente trata sobre o músculo do pescoço, nós precisamos pensar no mover da cabeça. Quais são os músculos que movem a cabeça? Então, é necessariamente importante que a gente pense nas extremidades, que são as extremidades do crânio, e tem que existir uma outra extremidade no qual vai se prender as partes esqueléticas. Então, que extremidades são essas? Que apoios são esses? Quais são esses músculos que vão trabalhar sobre a movimentação da cabeça em relação ao corpo, em relação às vértebras, costelas, clavícula ou até mesmo em relação ao externo. Então, os músculos do pescoço envolvidos, nós estamos aqui falando em relação ao movimento, o movimento da cabeça, né? Quais são esses músculos que realizam esse movimento? Então, necessariamente, deve haver, a gente começa a pensar em extremidades, né? Existe uma extremidade que é fixa, né, no crânio, e a extremidade 2, que vai trabalhar com as vértebras, as costelas, clavículas ou até mesmo o externo. É importante nós termos em mente que esses músculos, eles atravessam o pescoço. E assim, dessa forma, os músculos cervicais são músculos capazes de agir sobre a cabeça ou sobre a porção cervical da coluna vertebral. Então, esses músculos nós vamos falar, ele tem uma ação novamente sobre a cabeça ou sobre a própria coluna, a porção cervical da coluna vertebral. Olha só, o que é importante, os músculos cervicais, como eles realizam, eles são capazes de agir tanto sobre a cabeça ou sobre a porção cervical da coluna vertebral, né, que corresponde ao pescoço. É importante a gente entender esse conceito. A partir daí, a cabeça equilibra-se sobre a coluna vertebral. Então, entender por que existe esse equilíbrio da cabeça sobre a coluna vertebral. Então, porque existem músculos que são capazes de agir sobre a cabeça e também sobre a porção cervical da coluna vertebral. Então, a partir desse agir, a cabeça equilibra-se sobre a coluna vertebral. Existe também o que nós temos que pensar no peso sobre as articulações, que nós vamos falar sobre a articulação atlanto-occipital. Então, essa ação corresponde aos músculos que chegam à base do crânio, e nós vamos ver que em muitas direções nós vamos entender esses músculos que agem em várias direções. Então, essa imagem mostra o movimento da cabeça. Para que aconteça esse movimento da cabeça em relação ao pescoço, a coluna vertebral, precisamos entender que existe um equilíbrio da cabeça em relação à cervical, mais precisamente em relação ao pescoço, para realizar movimento. Esses movimentos só são possíveis graças aos músculos que estão em várias direções, trabalhando nessas articulações da cabeça em relação à cervical. Olha só, nós precisamos falar sobre uma articulação importantíssima aí, que é a articulação atlanto-occipital. Então, existe uma ação coordenada dos músculos que chegam à base do crânio. Eu falei para vocês que esses músculos apresentam várias direções. Então, observe aqui essa imagem, né? São duas vértebras especiais que existem na coluna cervical. Então, o apoio do crânio sobre a coluna vertebral, nós temos que pensar em algo excêntrico. O que é essa questão do excêntrico? Né? Nós percebemos que esse apoio do crânio sobre a coluna, ele está deslocado posteriormente. Então,
faça uma revisão, observe a imagem de um crânio, olhe para o crânio de vocês e visualize que existe um deslocamento, né, posterior também. Então, nós temos que pensar em relação às alavancas, né? Existe a alavanca, a alavanca interfixa. Então, toda a porção do crânio anterior a essa articulação atlanto-occipital, ela tende a produzir uma rotação em torno de um eixo. Que eixo é esse? Látero-lateral. Então, isso vai contribuir para o flexionar a cabeça em relação ao tórax. Então, pensando dessa forma, nós vamos concluir que há o maior peso na porção do crânio, né? Então, há um maior peso nessa porção do crânio. Olha só a articulação atlanto-axial, essa articulação. Então, essa articulação que nós estamos vendo agora nesse movimento é a articulação atlanto-axial. Duas vértebras que fazem parte da coluna cervical. Nós estamos vendo aqui que o áxice ele realiza um movimento aqui de rotação em relação ao atlas. Então, existe também essa articulação, que é importante para os movimentos da cervical, mas nós temos que pensar na articulação, o atlanto-occipital. Então, esse osso, que é o atlas, vai estar se articulando com a região occipital. Então, temos que pensar em relação a essa articulação atlanto-occipital, em que sentido? Que o atlas ele vai se articular com o occipital. Então, esse equilíbrio, o que é que nós temos que pensar? Que é necessário que exista uma força. Que tipo de força, professora? A força que age através dos músculos. Essa força ela vai atuar na porção posterior do crânio, no ponto de apoiar essa articulação atlanto-occipital. Então, essa força ela tem que ser necessariamente muscular. Um exemplo que eu dou são os músculos antagonistas, que são importantes no movimento da cabeça. Vamos passar para... Olha só essa imagem representando a coluna cervical e as articulações entre as vértebras. Então, vamos aqui resumir. Então, o peso existe um peso sobre a articulação atlanto-occipital. É necessário uma ação coordenada dos músculos, que eles chegam na base do crânio. Esses músculos, vocês vão perceber que eles têm várias direções, mas eles são importantíssimos para que ocorra um movimento coordenado da cervical. Então, o apoio do crânio, o crânio ele apoia sobre a coluna. Que coluna é essa? É a coluna cervical. E esse apoio, ele é excêntrico. E isso nós podemos visualizar através do deslocamento posterior. Existe uma alavanca interfixa, vocês vão ter que fazer uma revisão, que é uma alavanca interfixa, interpotente, então faço essa revisão. Então, toda a porção do crânio anterior à articulação atlanto-occipital tende a produzir uma rotação em torno do eixo látero-lateral, flexionando a cabeça em direção ao tórax. Então, vamos seguindo aqui. Então, para manter a cabeça em equilíbrio, é necessário que haja forças. Essas forças, é necessário aplicar uma força na porção posterior, certo? Essa força vai estar representada pela articulação atlanto-occipital. Frequentemente, depois de iniciar o movimento, o que é que nós percebemos? Existem os movimentos realizados pelos grupos musculares, mas é importante a participação, na realidade existe uma participação da gravidade que vai completar a realização desse movimento. E o papel também dos agonistas, não é só os agonistas que têm ação principal sobre a realização dos movimentos. Os antagonistas que exercem uma ação
contrária àquele movimento tem um papel de controlar a influência da gravidade. Então, o agonista e antagonista atuam de forma coordenada, permitindo a realização do movimento. E a gravidade, ela completa a realização do movimento que foi iniciado. Vamos dar uma pausa nesse momento e continuaremos no próximo vídeo.